E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês já devem saber, a gente está na época de Big Brother. Acontece todo ano, mais ou menos nessa época de verão. E eu admito que já há algum tempo gosto de assistir reality shows. E a verdade é que eles fazem parte da cultura muito popular brasileira. Mas como dizem, o primeiro a gente nunca esquece e Ilha dos Desafios, ou melhor, Drama Total, é um desenho único exatamente por fazer um desenho sobre reality shows. Assim como algumas outras coisas que eu já falei aqui no canal, eu conheci ele na TV Kids e me apaixonei, gostei muito do desenho, mas meu objetivo aqui não é falar sobre o desenho hoje, e sim fazer uma lista dos 10 melhores personagens, ou melhor, participantes de alguma das temporadas do Ilha dos Desafios. Afinal, se você já assistiu, provavelmente sabe que nenhuma temporada tem os mesmos participantes. A partir da terceira temporada começaram a colocar novos personagens e da quarta mudaram o elenco inteiro. Então a minha vontade aqui é fazer um top 10 dos melhores personagens, os que eu mais gostava de assistir, que mais faziam coisas interessantes, consequentemente os meus favoritos. Então vamos logo para esse vídeo sem enrolar mais, só vou avisar antes que não vou incluir os personagens do Corrida Alucinante, que é o spin-off, um reality show com formato mais diferente, simplesmente porque são muitos personagens novos, alguns que eu gosto muito, então prefiro fazer assim para ter mais espaço para outros, até porque era uma dinâmica diferente. Eu sei que teve uma temporada que era o Só Estrelas, em teoria, todos os melhores participantes já estariam ali. Só que tinham alguns que com certeza poderiam fazer parte daquele elenco, até porque eles tiveram que fazer uma balanceada entre os personagens clássicos e os novos, né? Então, por isso alguns eu acredito que ficaram faltando. Mas vamos logo lá para descobrir os 10 melhores. E em décimo lugar, nós temos o Mike. Mike participou de 2 temporadas, A Vingança da Ilha e Só Estrelas. E eu não sei vocês, mas eu sinceramente acho ele um ótimo personagem, um dos mais criativos que foram criados, exatamente por causa desse seu distúrbio de múltipla personalidade. Ele simplesmente carrega o Só Estrelas nas costas. É assim, protagonista, sinceramente o protagonista do Só Estrelas foi o Mike, ou o Mal, tanto faz, tratando todos eles como uma coisa só. Enquanto que na Vingança da Ilha ele também foi legal, mas ficou mais naquela vibe de esconder o seu passado da Zoe, esconder essa sua condição, né? E acabar sendo eliminado por ser burro demais, ou ingênuo demais e cair na pilha do Scott. No Só Estrelas é ele que faz tudo, todos os outros personagens passam por alguma coisa junto com o Mal. Ele engana todo mundo, acaba eliminando todos os outros vilões por causa disso. E exatamente por ter várias personalidades, tem muito jeito de fazer graça com ele. O meu favorito, sinceramente, é o Manitoba. E no final tem uma conclusão, ele se funde com todos os outros ele, né? E é por causa disso, por causa de tudo isso que ele tá aqui em décimo colocado. Inclusive tem uma referência ao Mal já na Vingança da Ilha, tá ligado? Foi uma parada pensada. Enfim, esse é o Mike. Agora, em nono lugar, nós temos a namorada do Mike, Zoe. Dona de possivelmente o melhor aproveitamento do reality, do programa, enfim, por chegar nas 2 edições que participou, também participou, assim como o Mike, da Vingança da Ilha e do Só Estrelas, em ambas as edições chegou ao terceiro lugar, pelo menos. Além disso, também é possivelmente a personagem que mais ganhou provas, sabe? Quando as equipes se desfaziam e as provas eram individuais, a Zoe praticamente ganhava todas as provas, eu não sei se vocês lembram disso. Por que que a Zoe tá aqui em nono lugar? Ela praticamente compartilha as histórias junto com o Mike, mas é competitiva, apesar de fazer o jogo da boazinha, ela protegiu seus aliados e tem uma parada que eu gosto muito, que é a Zoe Comando Selvagem. No início ela era uma menina do interior, meio inocente, mas no final da primeira temporada que ela participa, ela vira uma espécie de Rambo, tira o Scott do jogo, elimina o principal vilão da edição, se vingando. Inclusive só não chega a final da Vingança da Ilha porque o Relâmpago teve medo dela e ela preferiu proteger o Cameron. Domou o Sasquatch Anaqa naquele ciclo que ela venceu todas as provas e por ser competidora, a Zoe era uma competidora pronta para chegar ao final de qualquer edição, por isso que ela tá aqui em nono lugar. A Zoe podia ser muito inocente, mas só não era mais do que o nosso oitavo lugar, que é, surpreendendo alguns, Lindsay. A Lindsay pode nunca ter sido uma postulante a campeã, por ser burra demais, e também foi jogada lá no Só Estrelas só pra ser a primeira eliminada, mas toda temporada ela tem um momento dela,
Na primeira temporada era só capanga burra da Heather, mas teve seu momento xingando a Heather quando foi traída por ela. Na segunda teve aquele episódio do trem, né? Que aquele episódio foi dela, é um episódio que eu gosto bastante. Ela ainda dá um pé na Beth só pra levar o Duncan pro cinema e irritar a Courtney. É o alívio cômico que a gente precisa, sabe? Principalmente nas primeiras temporadas, a Lindsay é o alívio cômico perfeito, assim. Ela é burra, é isso. Na segunda temporada, que ela acha que todo mundo é o Tyler, e aí na terceira temporada, em que o Tyler finalmente voltou pro elenco e tá do lado dela, ela esquece que ele é o Tyler, o namorado dela, né? Almirante Lindsay, vossa beldade, uma grande participante, talvez um pouco injustiçada no quesito vencer. Eu prefiro Detetive Lindsay, vossa beldade. E agora vamos para o nosso sétimo lugar. E é mais uma mulher, talvez mais uma que surpreenda, e é a Izzy. A Izzy é uma personagem que você sabe que não tem a mínima chance de ganhar, porque ela é muito maluca. Talvez em alguns momentos passe até do ponto essa maluquice. Ela é a personagem que mais voltou pro jogo depois de ter sido eliminada. Participou das 3 primeiras temporadas. Mas exatamente por causa dessa sua maluquice, teve alguns momentos muito engraçados. Ela saía na porrada com o chefe direto, de toda hora. Quando você menos via, ela tava brigando com o chefe Hatchet. Teve uma paixão com o Owen, que a gente ainda não entende muito bem. Ela não era imbecil, mas era pouco valorizada pela sua equipe. É verdade que já fez eles perderem alguns desafios, mas era mais esperta do que a maioria. Tinha algumas habilidades bem interessantes. Explosivo. Morou com cães da pradaria, já foi perseguida pelo governo, ficou morando na ilha e até hoje a gente não sabe o que ela fez por lá. Provavelmente saiu mais na mão com o chefe Hatchet. Recusou uma aliança com ele pra bater mais nele. Tinha medo de avião, mas na terceira temporada já voava de avião de boa. Ficou genial, inclusive, nessa temporada e explodiu todo consequência lá. Inclusive dando uma palhinha de uma outra personagem de cabelo laranja que apareceria futuramente, né? Talvez o chefe goste um pouquinho dela. A Izzy é muito legal e também é uma que não é muito valorizada. Era um grande alívio cômico diferente do nosso sexto lugar, que é o homem Alejandro. Tchá, tchá, tchá. Alejandro precisou de apenas uma temporada para ser campeão e participar futuramente do Só Estrelas. Nas palavras do próprio Chris, esse cara é o sonho de qualquer produtor de reality. E eu não posso ignorar isso. Um dos maiores vilões do Drama Total, sem dúvida, tirou a vilania da Heather na terceira temporada. Ele movimentava tudo, entrou com uma estratégia de eliminar as damas, né? Conquistá-las para depois eliminá-las, até porque ninguém ali conhecia ele. Inclusive indo atrás de comprometidas, é o famoso comedor de... estremeceu casais, formou e destruiu alianças. E é verdade que só chegou na final do Drama Total Turnê Mundial porque a Sierra explodiu o avião, senão a Heather teria passado ele pra trás. Só que mesmo assim, depois no Só Estrelas, ele fingiu pra todo mundo que não podia usar suas pernas. E também foi o cara que descobriu todas as artimanhas do mal. Não conseguiu vencê-lo, mas tentou até o fim. Saiu na mão com seu próprio irmão e terminou o Drama Total sendo perseguido junto com a Heather pelo Dentão. Mas foi um jogador praticamente perfeito. E vamos agora para o nosso quinto lugar, voltando para os clássicos, que é nada mais... essa é polêmica. Nada mais nada menos do que Courtney. Começou a chover, eu acho que talvez vocês vão escutar, enfim. A Courtney é uma personagem que eu tive raiva por muito tempo, eu acho que muita gente compartilha desse sentimento comigo. Na primeira temporada, na Ilha dos Desafios, ela era uma personagem meio chata, apesar do Duncan puxar ela pra participar das coisas. Ser esse basicamente o arco dela, ser eliminada pro Duncan poder brilhar. Mas ela é uma personagem que participou de todas as temporadas, assim, tirando a vingança da ilha e a nova ilha. Ela esteve lá em todas, até no Só Estrelas, em que com o tempo ela foi se tornando uma máquina de combate na evolução da relação com o Duncan, simplesmente para poder bater nele no início. É uma personagem que, é verdade, irritava os outros, mas sempre se mostrou competitiva, tentava sempre o máximo chegar ao final, até usando de seus advogados, é verdade. Foi traída e pode-se dizer que ela venceu a Gwen durante a turnê mundial, pelo menos, que era sua principal rival. A verdade é que a Courtney foi a menos errada nessa história da traição, porque ela que foi a corna, né? Então ela não tá errada em nenhum momento. E mesmo assim eu fiquei do lado da Gwen, é impressionante. Mas com o tempo eu fui passando a gostar da Courtney, tá ligado? Não só Estrelas, ela foi bastante longe. A Courtney sempre foi bastante longe em algumas temporadas e nunca conseguiu chegar realmente na final. E tem o episódio da eliminação dela no Só Estrelas, que ela ficou em quinto lugar, que o episódio é dela, assim. É um episódio muito bom, eu aconselho que vocês reassistam.
que é o episódio da Courtney, para a Courtney ser eliminada. É muito bom a reviravolta, é muito bom o que acontece, ela acha que foi que passou, mas perdeu. Enfim. Bom, agora temos o nosso quarto colocado. Eu acredito que a partir de agora vocês vão ter uma boa ideia de quem são. Talvez só não saibam exatamente a ordem. Só que aqui entra o campeão, o primeiro vencedor, o Owen. Quase chegando no top 3, mas ele merece demais. Talvez no início não fosse quem as pessoas imaginavam que ganharia, né, a Ilha dos Desafios, mas o Owen é simplesmente o personagem mais engraçado de toda a franquia. Não é só por causa do peido e de tudo isso, dele ser gordo, tá? Ajuda um pouco ele ser gordo. Mas se você parar pra prestar atenção, acho que todo episódio tem uma cena engraçada do Owen. Tem uma cena muito engraçada do Owen, sabe? Consigo colocar várias aí. Ele xingando a Heather é um que eu sempre lembro, porque eu acho essa muito engraçada. Ele vive despencando de penhascos, sabe? Tem o Owen sonâmbulo também no segundo episódio da série. Na segunda temporada, no Luz e Dramação, também tem um episódio muito legal que ele tá lá infiltrado do Chris, né? Ele se fantasia de geisha e fica lá tentando fazer os participantes brigarem. Ele acaba sendo eliminado no final desse episódio, mas é muito divertido. E o medo dele de avião, a relação dele com o Noah, o fato dele amar a Izzy, né, também. Aquele episódio do Maníaco da Serra Elétrica é um ótimo episódio pro Owen também. É um ótimo episódio em si, mas o Owen também brilha bastante nesse episódio. E é uma afronta ele não tá participando do Só Estrelas, tá ligado? Ele é uma das maiores estrelas do programa. Como eu disse, o primeiro campeão. Só não colocaram ele provavelmente pra não ficar desbalanceado entre heróis e vilões. Mas em toda temporada dá um jeito de encaixar ele, pelo menos em um episódio, tá ligado? Acho que até na nova ilha tem. E depois que você acaba a primeira temporada, ele é com certeza merecidamente o primeiro campeão. A minha mãe sempre disse, não pode dizer nada de bom, então não diga nada. Então a Heather não pode dizer nada nunca. Ela é a mais malvada, a mais cruel, toda a Kalamazoo, hein? Sem ofensa. Owen. Chegamos então agora finalmente ao nosso pódio. Nosso terceiro colocado. Ele tá em terceiro lugar aqui, mas acho que possivelmente, na verdade o meu personagem favorito, mas tá aqui em terceiro lugar, que é nada mais nada menos que o Duncan. O Duncan, cara, eu não sei como é que tem pessoas que não gostam do Duncan. Na verdade eu sei, porque ele é um cara odiável na questão de trair a Courtney e tal. Mas ele é um personagem que, cara, ele foi o personagem perfeito pro desenho enquanto o Alejandro não foi introduzido. Antes do Só Estrelas, ele tinha chegado a todos os top 5 de todas as temporadas que ele tinha participado, tá ligado? Ele só não tinha participado da Vingança da Ilha. E em todos ele tava no top 5. O próprio Chris gostava do Duncan, tá ligado? Não sei se vocês já perceberam, mas o Chris fazia de tudo pro Duncan continuar no programa. Isso pode ser visto claramente no drama Total Turnê Mundial. Ele fez de tudo pro Duncan continuar participando, algo que ele não teria com quase nenhum outro participante. A gente pode ver isso com Ezequiel. Até o Chris achava o Duncan especial, tá ligado? Porque ele fazia tudo no jogo, ele fazia tudo no desenho. Inclusive, eu sou o Team Gwencan, caso vocês não tenham percebido. Mas eu tenho uma teoria de que toda essa história da traição foi criada exatamente para as pessoas começarem a odiar mais o Duncan, tá ligado? Porque ele era pra ser um vilão, assim. Apesar de desde a primeira temporada ter alguns atos bons e tal, as pessoas talvez gostassem muito dele e por isso fizeram isso, pra ele ser mais odiado, pra ser visto como um vilão, além da Heather. Afinal, ele é o bad boy e tal, ele também fazia as coisas ruins e tal. Grandes momentos dele infernizando o Harold ou sofrendo com a própria Courtney. É um personagem muito completo, assim, eu acho. Ganhou merecidamente a segunda temporada, mas até no Só Estrelas, em que ele ficou com uma vibe diferente, de não conseguir mais ser aquele cara mal e tal. Ali, mesmo sendo diferente, também era engraçado. Só que todo aquele amor do Chris, que eu tava falando antes, né, desapareceu porque ele destruiu o chalé do Chris e foi expulso. Olha só isso, cara. O Duncan foi parar na cadeia, realmente, é o mínimo que a gente espera. Foi ótimo isso. Só espero por mais temporadas do Drama Total e que tenham o Duncan de novo, novamente. Vamos agora para o segundo lugar, e talvez aí já defina o primeiro lugar, algumas pessoas consigam pegar quem é. Mas focando agora primeiramente no segundo lugar, é a peguete do Duncan, a Gwen, a talarica Gwen.
A Gwen sempre foi protagonista, apesar de uma eliminação precoce na segunda temporada. Muito por conta, é verdade, da sua relação com o Trent. É o que eu digo, cara. Tem que ser Team Gwen, cara. Porque depois que eles ficaram, você percebe que tem uma sinergia muito maior deles dois do que com os outros parceiros respectivos, né? A Gwen pode ser uma personagem mais recolhida, mais introspectiva. Só que mesmo assim, as narrativas do desenho acabam passando por ela, independente da temporada, e conseguiu ir bem longe na primeira temporada, ganhou. Se você assistiu o final alternativo, ela foi campeã. Admito que eu torci pra ela contra o Owen, ok? Mas também conseguiu ir muito longe no Só Estrelas, a única do elenco principal, né? A que foi mais longe do elenco principal no Só Estrelas, e só perdeu por um vacilo muito grande. Teve que colocar cocô na foto do Chris, isso aí não dá pra perdoar. Esse foi um grande momento, esse foi um ótimo episódio também. Ela fica a temporada inteira tentando ser heroína, coitada. Mas essa é a lição da personagem da Gwen. Não traia seus amigos, não traia seus namorados, enfim. Ela acaba dando um pé no Duncan nessa temporada, o que é triste, mas na terceira temporada, eu acho que a terceira temporada foi a melhor temporada da Gwen, apesar dela não ter ido tão longe assim. Ela acaba sendo eliminada por uma alergia a eucaliptos, o que foi muito engraçado. Toda essa temporada do Só Estrelas não, do Turnê Mundial é muito boa pra Gwen, na verdade. Assistindo os episódios você percebe isso. A amizade dela com a Courtney, que depois se torna uma rivalidade, que depois volta a ser uma amizade de novo. É um arco bem bacana, que depois termina com uma rivalidade novamente. E no final, né, no Só Estrelas, ela que venceu a Courtney. E por todas as histórias que ela proporcionou, não sendo exatamente a briguenta, mas também não levando desaforo pra casa, sempre se vingando da Heather, com a ajuda da Leshana. E por isso ela merece esse segundo lugar, por ser uma personagem muito gostável e muito protagonista. A relação com o Trent pode ter atrasado ela em alguns aspectos. Ela que venceu a Insônia à Tona, que é uma das minhas provas favoritas até hoje. Então, por tudo isso, Gwen, ela e o Duncan são plano de fundo no meu celular. Mas então eu acho que finalmente chegamos ao primeiro lugar. E eu vou falar algumas menções honrosas depois, porque eu sei que faltam alguns personagens muito bons aqui também, que não couberam. Mas depois de muita indecisão minha, cara, depois de falar desses últimos três, eu realmente não sei por que eles não estão em primeiro também. Mas eu acho que quem tá aqui merece. Parece até que eu tô falando de pessoas reais, né, cara? Tô falando de desenhos. Mas é a Heather. Independente de quem você estava esperando aqui, eu não poderia fazer essa lista sem colocar a Heather. A primeira vilã, né? A primeira grande vilã, realmente. Ela que fazia tudo na primeira temporada relacionado à vilania. Eu sei que eu já falei desse negócio de fazer tudo na primeira temporada dos outros últimos aí. Só que é por isso que eu gosto tanto da primeira temporada, cara. Os 4 finalistas são muito escolhidos a dedo, muito perfeitos ali. Duncan, Owen, Gwen e Heather, tá ligado? Ótimos personagens ali no final. Mas beleza, a Gwen, o Duncan e o Owen, beleza, são ótimos personagens, representam muito bem o desenho. Mas a Heather, ela não deixava ninguém ter paz, tá ligado? Ela era vilã mesmo, transformou naquela primeira temporada a vida de todo mundo no inferno, fez a Lindsay brilhar, teve boas rivalidades com a Leshana, com a própria Gwen. E é verdade, teve eliminações precoces também, como no Luzes de Dramação, em que a história dela era mais a ver com o cabelo dela. Ou no próprio Só Estrelas, em que ela tomou uma rasteira do Alejandro. Mas só a Turnê Mundial e a Ilha dos Desafios já serve muito bem pra colocar ela aqui no primeiro lugar. Foi finalista, né? Finalista do Turnê Mundial. Manipulou todo mundo. Escapou muitas vezes. Na primeira temporada, as escapadas dela da eliminação eram ótimas, eram muito boas. Em alguns momentos contou com roteiro, é verdade, mas protagonismo, né? É isso que fala. E tem uma cena, assim, tem um episódio que eu acho bem marcante, assim, que é na temporada da Vingança da Ilha, que o Chris colocava alguns do elenco original pra aparecer assim, vez ou outra, pra fazer alguma coisa. E todos os participantes, até a Jo, tá ligado? Ficaram com medo da Heather no episódio que ela apareceu. Todos os participantes da Vingança da Ilha com medo dela, pra mostrar como ela era gigante no programa, como ela se impôs sobre todo mundo. Ganhou só em final alternativo, é verdade, mas grandes momentos de Heather. A primeira colocada da minha lista de melhores participantes do Drama Total. Mas agora que chegamos ao fim, acho que cabe algumas menções honrosas para alguns participantes que eu não coloquei e explicar por que eu acho eles também bons, mas não coloquei. Caso vocês tenham percebido, não entrou nenhum participante da Nova Ilha, mas acho que a Jasmine era uma boa participante. O quarteto principal da Nova Ilha eu acho bem divertido também, mas a Jasmine era um destaque assim a mais. Que muita gente gosta dela aí, que eu tô ligado, do fandom de Drama Total. Então talvez só ela figurasse por aqui, mas como apareceu apenas em uma temporada, enfim. Também tem o Scott,
que muitas pessoas começaram a gostar dele no Só Estrelas, mas na Vingança da Ilha ele foi o principal vilão, ele também foi bem legal assim. Só que eu não coloquei o Scott porque, diferente da Heather, eu acho que às vezes o roteiro pendia muito pra ele, assim, realmente. Ele não era tão manipulador quanto ela, tá ligado? Ele era mais bobo assim, isso pode ser visto melhor no Só Estrelas. Que ali é amplificada a bobeira dele pra caramba. É muito engraçado, é verdade. Toda a história dele com o dentão. Tem alguns momentos bem engraçados do Scott, é verdade. Porque ele é da roça e tal. No Só Estrela ele é bem engraçado mesmo. O que eu quis dizer com essa parada do roteiro? Tipo, por exemplo, na eliminação do Mike, aquilo lá não fez nenhum sentido. A Zoe, que foi a primeira a carimbar o totem, mas deram a vitória pro Scott. E aí o Mike foi eliminado. Aquilo lá eu não aceito muito bem. Também podemos falar da Alexandra, abrilhantou as edições que participou, sempre rivalidade com a Heather. Também vários momentos muito bons da Alexandra. A nossa Raven de Drama Total, né? Vocês sabiam dessa curiosidade? Acho que eles sabiam. E também o DJ. DJ, você pode estar pensando, mas o DJ, ele também... Eu não sei se vocês sabem, mas ele nunca foi eliminado por votação. E toda temporada ele também tinha um foco bem legalzinho nele. Apesar de sempre nunca chegar tão longe, sabe? Mas ele sempre tinha uma história bem bacana que era contada. Na terceira temporada é que eu mais gosto, que ele é atacado por todos os animais. Muito bom. E pra fechar, acho que também o Harold e o Jeff, que eu também gosto bastante. Maneiro! Enfim. Ficou horrível isso, eu sei. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí, se inscrevam no canal. Até a próxima e tchau!